Vai passar o medo, a angústia, a insegurança. Vai ficar para trás a saudade do abraço apertado, do almoço em família, do happy hour com os amigos. As coisas ainda estão fora de lugar. Viva o agora. Diga que ama. Pergunte se está tudo bem. Olhe com carinho que mantém a cidade em segurança. Fique em casa, se puder. Respire. Trabalhe. É hora de pensarmos no todo. Somos o país que não desiste até o último segundo da prorrogação. E juntos daremos a volta por cima. Tudo isso vai passar. Enquanto não passa, conheça o novo jeito Quali de ajudar. Boa noite a todos. Estamos agora com um painel muito especial desse evento. Em primeiro lugar, eu queria agradecer e parabenizar a diretoria do Conselho Federal da Ordem pela organização desse maravilhoso evento com painéis interessantíssimos. E queria fazer esse agradecimento e desejar sucesso a todo o evento na pessoa do nosso presidente Felipe Santa Cruz. Também queria agradecer ao ex-presidente Marcos Vinícius Furtado Coelho, que participou da elaboração desse painel, e é sempre muito valioso em todas as suas contribuições. Esse painel, ele tem por objeto um jurista muito especial, um jurista que fica na história do nosso país, na história do direito civil, do direito imobiliário, do direito internacional privado. O professor e desembargador Silvio Capanema de Souza, talvez um dos maiores juristas brasileiros do século XX. Carioca, nasceu no Rio de Janeiro em 1938 e nos deixou, né? Foi vítima da Covid-19 recentemente, em 20 de junho. Para mim, especialmente, estar nesse painel é uma grande emoção, porque foi meu professor na Cândido Mendes, e mais do que isso, foi sempre o meu incentivador na área jurídica, e foi ele que obteve, para mim, uma bolsa de estudos na Cândido Mendes. Então, um carinho absolutamente especial. Silvio Capanema é um amigo da minha família, é, para mim, um padrinho na área jurídica, então é uma emoção muito grande participar aqui desse painel. E esse painel é integrado por pessoas também muito especiais. Em primeiro lugar, a desembargadora Ivone Ferreira Caetano, hoje a diretora de Igualdade Racial da OAB do Rio de Janeiro, que foi colega de magistratura do professor Silvio Capanema, e vai nos falar sobre a atuação dele como magistrado indicado pela Ordem dos Advogados do Brasil, pelo 5º Constitucional, um dos grandes desembargadores que nós já tivemos no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, indicado em 94, na ocasião da presidência do querido Sérgio Sveiter, né? E fica na história essa indicação, né, que marcou o Tribunal de Justiça. Também vamos ouvir aqui o professor e desembargador federal André Fontes, que conviveu no mundo acadêmico com esse jurista espetacular e essa pessoa maravilhosa que foi Silvio Capanema, e vai nos falar sobre a vida acadêmica, a importância na doutrina brasileira, na academia brasileira, de Silvio Capanema. E também teremos aqui uma presença muito especial, que é o presidente da ABAME, que é o Dr. Sidney Seixas de Santana. A ABAME é a Associação Brasileira de Advogados do Mercado Imobiliário, que foi, inclusive, fundada por Silvio Capanema de Souza, que também foi autor da Lei do Inquilinato. Então, um jurista com tantas atuações,
talvez uma das pessoas mais completas que nós já tivemos, porque foi um magnífico magistrado, um magnífico jurista e professor, e um magnífico, esplendoroso advogado, talvez também um dos maiores oradores que nós já tivemos aqui no país. Então, sem mais delongas, eu vou passar inicialmente a palavra para a desembargadora Ivone Ferreira Caetano, que, no âmbito do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, foi colega de magistratura de Silvio Capanema de Souza, o nosso inesquecível Silvio. Desembargadora Ivone, agora a palavra é sua. Agora estamos, minha querida. Então, boa agora noite estamos a todas aqui. E a todos os advogados que estão participando desse maravilhoso evento. Cumprimento a doutora Ana Tereza Basílio, bem como ao doutor Felipe de Santa Cruz e ao doutor Márcio Vinícius Furtado. É uma grande honra estar aqui. Eu tenho acompanhado esse evento. Ele cresceu absurdamente. Tem mais de 100 mil pessoas inscritas. Isso é uma maravilha, né? Eu estou agradecendo esse honroso convite, até porque eu também fui aluna do professor Silvio, tanto na Emerge quanto na Estácio de Sá. Bem, nesse momento em que a humanidade atravessa um período cruel da recente pandemia, solidarizo-me com todos aqueles que tiveram seus familiares e demais entes queridos atingidos por essa patologia dela derivadas, que estão afetando a todo o planeta. Está afetando todo o planeta. Nesse sentido, em particular, quero cumprimentar aos familiares do Dr. Silvio Capanema, apresentando-lhes profundos sentimentos pela irreparável e inesquecível perda. O tema a ser discorrido nesse painel é repercussões jurídicas e sociais da pandemia. Trata-se de um tema amplo e muitas vezes extremamente doloroso. É o tema central que agora passo a abordar: a contribuição do Dr. Silvio Capanema ao direito. Quem é e quem foi Silvio Capanema? Conheci o Dr. Silvio Capanema como um dos professores da Universidade, como eu já falei, Estácio de Sá, onde me graduei em 1975. Após essa data, eu encontrei-me com ele em 1994, quando eu assumi a magistratura no estado do Rio de Janeiro. Ele já tinha assumido 2 meses antes, ele concorreu pelo 5º da OAB, como a senhora falou, e passou por um período bem curto, quando ele tomou posse, porque ele concorreu pela sexta, ele concorreu e concorreu também pelo grupo do órgão especial. E naquela época, quando se era aprovado, se caminhava primeiro para o Tribunal de Alçada. Ele, por um período pequeno, atuou no Tribunal de Alçada. Como professor, ele era um professor exemplar, gentil, sempre disposto a colaborar, extremamente cordato. Nunca vi o doutor Silvio
nervoso ou agressivo, nunca vi. E era muito respeitado e admirado por todos os alunos. Recentemente, conversando com uma jovem amiga, ela se referiu a ele com enorme admiração quando me dizia: foi ele quem sugeriu que a Estácio implantasse o projeto Caderno Concreto e que foi implementado lá. Naquela ocasião, ela, com muita emoção, informava como aquele caderno havia beneficiado o aprendizado dos alunos. Para sabermos sobre a trajetória desse ícone do direito civil imobiliário, devo informar o longo e belo currículo, no qual se visualiza o legado com o qual contribuiu para o mundo jurídico e para a sociedade em geral. Conforme já disse a doutora Ana, nasceu no Rio de Janeiro, em 25 de abril de 1938, filho do senhor Murilo Portela Capanema de Souza e da senhora Iná de Paula Ramos Capanema de Souza. É pai dos juízes do TJRJ, doutora Márcia dos Santos Capanema de Souza, doutor João Paulo Knack Capanema de Souza e doutora Flávia Santos Capanema de Souza. Uma coisa que me chamou a atenção foi a formação escolar dele. Estudou primário no Instituto de Educação do Rio de Janeiro, o ginásio científico no Colégio Militar do Rio de Janeiro e cursou o curso superior na Faculdade Nacional de Direito, tendo colado grau em 20 de dezembro de 1960. De 1960 até 1944, exerceu a advocacia. Por que eu falei do que me chamou a atenção? Porque ele era uma potência. E, principalmente, os colégios que ele frequentou era colégio de pessoas pobres ou pessoas de classe média não alta. E saiu de lá aquele fenômeno. Foi por isso que eu falei que me chamou a atenção. A partir de 1994, nomeado pelo 5º Constitucional de Advocacia, ele passou a exercer a sua função no Tribunal de Alçada. Foi membro efetivo da 7ª Câmara Assistiva do Tribunal de Alçada, membro efetivo do 2º Grupo de Câmaras do Tribunal de Alçada e membro efetivo do órgão especial do Tribunal de Alçada. Após isso, ele foi membro efetivo, aí sim, ele foi membro da 3ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. A partir daí, ele passou a atuar como desembargador. Membro efetivo da 10ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Ele permaneceu por longo tempo nessa Câmara. Membro efetivo do 5º Grupo de Câmaras Cíveis do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Presidente da 10ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro desde 1997 até 2006. Presidente do 5º Grupo de Câmaras Cíveis do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro desde 1997. Ele passou a vice-presidente suplente do Tribunal Regional Eleitoral, estando no exercício efetivo do cargo durante a realização das eleições de 1988. Membro titular da Comissão de Legislação e Norma do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro desde 1996 até 2000. Diretor cultural da Associação de Magistrados no Estado do Rio de Janeiro desde 1996. Vice-presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em 2005. Primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro desde 1º de fevereiro de 2007 até 25 de 4 de 2008.
coordenador da área de Direito Civil da Escola da Magistratura do Rio de Janeiro, a EMERGE. Professor titular de Direito Civil da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Professor emérito da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Diretor cultural do Instituto de Magistrados Brasileiros, IMB, desde 2012. Membro efetivo do Conselho de Magistratura de 2006 a 2008. Foi quando ele se aposentou por idade. Estas foram, em parte, as contribuições que o doutor Silvio Capanema, o desembargador Silvio Capanema de Souza, deixou para o direito. Por outro lado, o irreparável prejuízo que amargaremos será agora a ausência de sua convivência e de sua participação. Era isso que eu tinha a dizer do doutor Silvio Capanema. Querida desembargadora Ivone Ferreira Caetano, muito obrigada pelo seu resgate dessa carreira maravilhosa perante o judiciário, desse jurista tão completo que foi o Silvio. Porque poucas vezes na história do Brasil nós tivemos um grande jurista e um grande magistrado, em algumas situações excepcionais, e uma grande pessoa, uma pessoa maravilhosa. Então, muito obrigada pela sua exposição, você que foi colega dele. E eu queria mencionar aqui um aspecto muito importante, que a desembargadora Ivone Ferreira Caetano, hoje advogada e hoje diretora de Igualdade Racial da OAB do Rio de Janeiro, foi a primeira desembargadora negra do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o que muito nos orgulha, porque ela hoje brilha na OAB, na diretoria que ela tão bem administra, e ela é um orgulho para todas nós mulheres, pelo exemplo que dá e pela carreira também brilhante que teve no Poder Judiciário do Rio de Janeiro. Agora eu vou passar a palavra para o desembargador federal André Fontes, que também é professor, inclusive o desembargador costuma dizer que ele prefere até o título de professor, porque ele, na alma, é mais professor do que propriamente magistrado, não é, desembargador? Eu queria passar a palavra para o desembargador federal André Fontes, já foi presidente do TRF da 2ª Região, já foi corregedor do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, já foi membro titular do TRE do Rio de Janeiro, para que ele nos fale sobre o querido jurista, professor Silvio Capanema de Souza. Gostaria inicialmente de fazer uma saudação ao presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Felipe Santa Cruz, e ao presidente que lhe antecedeu, o Marcos Vinícius, personalidades inesquecíveis e que não podem deixar de ser mencionadas no evento marcadamente dedicado à personalidade do mundo jurídico. Queria fazer também uma saudação à desembargadora Ivone Ferreira Caetano e dizer que eu estive na posse dela numa ocasião muito especial, inesquecível. Gente, eu faço questão de me lembrar. Quando esteve na minha posse, quando eu tomei posse como desembargadora do tribunal? Como desembargador do tribunal. E que honra, e eu não percebi. Isso é que é desagradável, porque eu não percebi. Olha, se o seu marido não ficasse enciumado, eu faria uns comentários aqui mais ousados. Ele saiu daqui. Eu vou respeitá-lo, porque eu também não quero que há problemas domésticos. Não, não vai ter problema doméstico. Mas eu quero dizer que a senhora saiu maravilhosamente bem, de modo que eu jamais me esquecerei. É o que eu posso dizer. Tá certo. Também queria fazer uma saudação ao Dr. Sidney Seixas de Santana pela presidência que exerce de uma instituição de importância vital para a temática das locações no Rio de Janeiro e que tem dado, diria assim, uma repercussão no Brasil em tudo que faz
tudo que projeta, tudo que executa. Eu saúdo por isso. Em especial, agora, pela autoridade de vice-presidente da seção do Rio de Janeiro, e talvez pelo brilhantismo profissional indiscutível, a doutora Ana Tereza Basílio, a quem também eu faço a minha saudação de modo muito especial. Eu não vou enveredar pelo caminho da magistratura, porque eu conheci o professor Silvio Capanema na academia, na universidade. Eu iniciei minha universidade em 1979. Em 1980 para 81, eu fui aluno do professor Silvio Capanema de Souza. Naquela época, a minha matéria, a matéria que ele ministrava, era Direito Internacional Privado. Eu só fui conhecer as virtudes civilísticas do professor tempos depois. E gostaria de fazer menção a isso, um pequeno e breve intercurso ou início histórico dessa minha primeira imagem que tive dele. Há uma espécie de característica, para alguns um hábito no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, de não se dizer pupilo, discípulo, seguidor na área jurídica. Pelo menos até bem pouco tempo atrás, era raro se dizer ou se saber a origem de um jurista muito famoso. É como se ele surgisse do nada, um Deus vivo surgido de uma capacidade própria de conhecimento, de um vácuo de teorização, um vácuo teórico. Isso é tão impressionante que muitos juristas, por educação, evitavam fazer comentários. É nessa ótica, nessa linha que gostaria de apresentar o aspecto mais característico, portanto, da figura do professor Capanema. Ele confidenciou, em algumas oportunidades, um pouco da formação dele. Não em sala de aula, mas nas ocasiões, entre um evento ou outro, de maneira bem informal, de modo a não ferir essa prática que ainda hoje tem alguns resquícios no Rio de Janeiro. Nós todos sabemos, já foi lido pelo desembargador Ivone Ferreira Caetano, que ele teve a sua formação no Colégio Militar e muitos desembargadores do Tribunal de Justiça, militares famosos do Brasil, foram contemporâneos dele. Mas ele foi para a universidade, a célebre e prestigiosa Faculdade Nacional do Direito. Naquela época, diferentemente de hoje, os concursos da Faculdade Nacional de Direito tinham repercussão nacional e eram simplesmente comentados ao vivo durante a sua realização pelas rádios do Brasil. Então, se sabia pela rádio quem estava a vencer o pleito de professor naquela universidade. E nessa época, ele se formou em 1960, estávamos no auge final de uma época da Faculdade Nacional de Direito, que foi vitimada pelas modificações feitas após 1964 e que tiraram personalidades ilustres daquela instituição. O professor Capanema confidenciou um fato que marca a personalidade dele e que influenciou todos nós. Ele foi aluno de um grande jurista no direito civil, que também era magistrado, o professor Serpa Lopes. Um homem de uma erudição
fora do comum. A capacidade dele de escrever, de sistematizar as ideias, era muito grande. Ainda hoje, eu leciono e confiro nas minhas aulas as opiniões, manifestações, teses de Serpa Lopes. E nós estamos no ano 2020. Mas Capanema tinha uma característica. Ele, embora fosse formalmente aluno de Serpa Lopes, ele meio que fugia da aula e assistia às aulas de um outro professor, também conhecido, o professor Santiago Dantas, o garoto prodígio no Brasil. Um jovem que, com menos de 30 anos, assumiu a titularidade simplesmente na Faculdade Nacional de Direito. Ele, que conhecia direito civil profundamente, era também professor de direito romano na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC-Rio. Ele era da escola mais tradicional do Rio de Janeiro, que associava o direito civil ao direito romano, que é aquela que, aliás, eu sigo, e que não é, hoje, uma unanimidade. Ela compartilha com outra opinião aspectos de que seriam a metodologia a ser usada pelo direito civil no século XXI. Eu sigo essa origem e Santiago Dantas também fazia exatamente isso. Vejam, senhores, Serpa Lopes, não se sabe muito bem a dicção dele, mas certamente não conseguia fazer frente a Santiago Dantas nesse aspecto. Mas na escrita, a produção de Serpa Lopes é tão importante que dois aspectos eu chamaria a atenção. Além de Serpa Lopes ser professor de Direito Civil, ele escreveu o livro sobre locação de coisas, uma preleção, aliás, um texto curto, e, dentre outros trabalhos, e a Lei de Introdução ao Código Civil. Não tenho dúvida, embora não tenha perguntado ao professor Silvio Capanema isso, de que o desdobramento dele, e que levou o professor a ser meu professor de Direito Internacional antes de professor de Direito Civil, vinha dessa formação tão importante de Serpa Lopes, que se dedicou à introdução ao Direito Civil. Mas aí as pessoas pensam, mas Serpa Lopes tinha esse poder de convencimento que a desembargadora Ivone Ferreira Caetano chamou a atenção? De onde vem esse poder todo de convencimento, essa capacidade admirável que o desembargador Capanema tinha de dialogar com todos, indistintamente? E mais ainda, com os alunos. Bem, não preciso dizer que ele foi do diretório acadêmico, ele foi secretário do diretório acadêmico, do CACO, Centro Acadêmico Cândido Oliveira, da Faculdade Nacional de Direito. De grandes histórias, e ser secretário não era algo muito fácil. Fica aí a primeira desenvoltura da oratória de Capanema. Mas ele não tinha só uma desenvoltura de oratória, tinha uma segurança para falar. E de onde vem essa segurança para falar? Também vou me valer da minha intuição. Eu acho que ele absorveu de Serpa Lopes o raciocínio estruturado na cabeça, o gosto pela locação e a lei de introdução, que era, ou é ainda hoje, de uma outra versão, embora não seja o mesmo texto, a espécie de legislação quase que orgânica do direito internacional privado em linhas gerais. Pois bem, quem foi que deu essa segurança a Capanema para falar, já que ele era um líder nato entre os colegas? Primo inter pares como aluno e como professor. Eu, também por intuição, acho que isso vem de algo que eu aprendi. Um professor é capaz de transmitir segurança para o aluno. E quem fez isso? Só um homem era capaz de fazer isso naquela época.
Santiago Dantas, Francisco Clementino de Santiago Dantas. As aulas dele eram pré-lições. Ele simplesmente falava a aula. Dizem que um aluno, uma vez, viu ele jogar um pedacinho de papel numa cesta de lixo. O aluno foi verificar o papel que dizia apenas posse, para se lembrar qual era o tema da aula. Ainda hoje, eu leio Santiago Dantas. Eu estudei Santiago Dantas. Eu estudo Santiago Dantas. A minha dissertação de pretensão foi uma linha do livro de Santiago Dantas, que era uma aula, na verdade. Vejam, Silvio Capanema tinha a disciplina de um líder num colégio prestigioso, também, colégio militar, uma faculdade que não tinha paralelo, as grandes personalidades estavam na capital da República, que era a Faculdade Nacional de Direito, e que, portanto, estavam lá presentes como professores. Essa talvez seja a primeira parte histórica da figura de Capanema. Mas alguém diria, mas o professor Capanema não falava isso. Ele não falava sobre a formação, talvez por essa inibição que havia na época. Não se falava dos professores na época. E não se falava, talvez, por um outro motivo que eu também intuiria. Como havia movimentos políticos partidários no Rio de Janeiro, que era a capital da República, muitos professores eram enquadrados ou se enquadravam em posições partidárias. E os alunos ficavam chateados, porque era um conservador, era um progressista, e muitos acabavam absorvendo as opiniões, mas se recusavam a dizer que era aluno do professor fulano ou do professor cicrano. Estive eu há 2 anos em Roma e encontrei um professor chamado Guido Alpa e falei 2 juristas para ele, Alara e Pugliatti. Ele me disse na hora, Pugliatti era um socialista. Certamente, naquela época, os alunos teriam gosto pelo Pugliatti. Eu leio Pugliatti ainda hoje com os olhos abertos, como é possível um homem pensar assim? E, finalmente, eu perguntei, e Mário Alara? Mário Alara era um racionalista, um gênio que ainda hoje eu leio os textos dele. Eu tenho a impressão que a mesma coisa aconteceu com o professor Capanema. Santiago Dantas era visto como alguém que estava acima do bem e do mal. Esquerda e direita abençoavam Santiago Dantas como se fosse o gênio. A ponto dos ingleses, quando ele morreu, dizer, morreu o único pensador de esquerda no Brasil. Isso na Inglaterra, por ocasião da sua morte, logo depois de 64. Acho que foi em 65 a morte dele. Pois bem, é nesse âmbito que vem o Capanema e que logo em seguida, pela formação que teve na área de locação, inicia a advocacia numa associação de proprietários de imóveis. E lá se dedica ao direito imobiliário com a marca, creio eu, de Serpa Lopes, que foi um autor prestigioso nessa área. Segue-se o tempo e ele funda a Associação dos Advogados de Direito Imobiliário do Rio de Janeiro, única em sua vocação e magnífica na sua capacidade, na sua instituição, hoje presidida pelo doutor Sidney Seixas de Santana. Ele influenciou, já foi dito aqui, a doutora Ana Teresa Basílio, na sua escolha, não só de profissão, como também de faculdade. Ele me influenciou na capacidade de falar certas coisas de maneira simples e clara, embora não tenha conseguido alcançar o mesmo mérito ou chegar perto do mérito dele. Mas eu sinto a segurança de falar algumas coisas e digo, a ida para a magistratura, que foi agasalhada pela desembargadora Ivone Ferreira Caetano, foi essa fase amadurecida, emérita de Capanema, que ele abraçou certamente e novamente com os olhos do seu grande mestre Serpa Lopes. Para concluir, sei que o tempo é curto, o livro dele sobre locação é um marco por um único motivo. É uma obra erudita, porque ela arranca as raízes de todo conhecimento civilístico mais aprofundado, falado para o profissional que vai à prática jurídica.
E quando eu fui estagiar com um advogado teve que enfrentar Capanema e pegou o livro dele, que pareceu incorreto, colou nos autos. Capanema, o autor, é o mesmo advogado da outra parte. Ele está se contradizendo. Capanema, a tribuna, disse: não, excelências, eu não me contradisse, é como mudei de opinião nesse processo. E o autor está, nesse caso, lamentavelmente, fora da realidade. E teve êxito na causa, ele estava correto. Capanema não perdeu o humor, sempre me tratou, eu era um desconhecido e continuei desconhecido, e terminamos juntos, não mais aluno professor, mas colegas no Instituto de Magistrados Brasileiros, e ele nunca deixou de dar atenção a qualquer pessoa, a todos que fossem até ele, e também a esse que, este momento, tem a palavra para dizer: muito obrigado, professor Capanema, o senhor foi para mim um líder, um paradigma, um modelo, e saiba que eu jamais o esquecerei. E acho que o Brasil também o jamais esquecerá. O senhor é para nós uma grande referência para nós todos, de jurista, professor e magistrado. Senhoras e senhores, eu agradeço e digo a todos que é uma grande honra estar aqui hoje a falar de Silvio Capanema de Souza. Muito obrigado. Muito obrigada, desembargador federal André Fontes, pela sua maravilhosa exposição sobre o querido e inesquecível Silvio Capanema de Souza, que eu não tenho a menor dúvida, né? Jamais vai ser esquecido e sempre vai ter que ser citado quando se falar dos maiores juristas que o Brasil já teve, né? E também fiquei muito emocionada com a sua menção à pessoa de Silvio Capanema, que era sempre muito engraçado, muito divertido, muito bem-humorado. Era uma pessoa fabulosa, além de ser um jurista inesquecível, como nós estamos dizendo aqui. Mas é impossível falar sobre Silvio Capanema de Souza sem falar do direito imobiliário. Eu queria aqui abrir um parênteses para dizer para os jovens advogados que estão nos assistindo aqui nesse evento maravilhoso da OAB Federal que assistam no YouTube palestras e exposições de Silvio Capanema de Souza, que é também um dos maiores oradores que a gente teve no Brasil. É impossível, em palavras, por mais precisas que sejam, expor o brilhantismo da fala de Silvio Capanema. Então, vocês que estão estudando, estão iniciando a carreira jurídica, assistam uma palestra ou uma fala de Silvio Capanema e vão entender o grau de oratória que um grande advogado pode atingir. Mas, sem mais delongas, eu vou passar a palavra agora para um importantíssimo representante do direito imobiliário, da advocacia imobiliária, porque ele é presidente da Associação Brasileira de Advogados do Mercado Imobiliário, fundada por Silvio Capanema de Souza, Dr. Sidney Seixas de Santana, que tem feito um belíssimo trabalho à frente da ABAME e que, sem dúvida nenhuma, representa aqui, nesse nosso evento maravilhoso, proporcionado por Felipe Santa Cruz, o direito imobiliário e a advocacia imobiliária. Doutor Sidney, passamos a palavra para o senhor. Boa noite, muito obrigado. E, na qualidade de presidente da Associação Brasileira dos Advogados do Mercado Imobiliário, a ABAME, quero aqui render minhas homenagens a essas duas mulheres, ícones do cenário jurídico brasileiro, a doutora Ana Tereza Basílio, a desembargadora Ivone Caetano, assim como o ilustre desembargador professor André Fontes, também amigo da ABAME, que, por certo, abrilhantaram muito este painel. Faremos uma breve apresentação do nosso querido e eterno amigo Silvio Capanema de Souza, frisando que não há limites para discorrer sobre a sua trajetória no mundo do direito. Sinto-me agraciado em ter sido convidado por nossa tão prestigiada OAB Nacional, sobretudo em participar como palestrante de congresso digital cujo tema, repercussões jurídicas e sociais da pandemia, é da maior importância não apenas para nós advogados, mas para toda a sociedade.
ser palestrante no painel A Contribuição de Silvio Capanema ao Direito é para mim uma grande honra, pois a sua contribuição foi intensa e sempre teve um olhar para o futuro, se antecipando às necessidades de reformulações jurídicas, tendo em vista a mudança da sociedade, a qual ocorre de uma forma constante. Antes de discorrer sobre a sua contribuição ao nosso direito, queria enaltecer a perfeita harmonia de qualidades num único ser, de sabedoria, ponderação, eloquência, visionário, porém realista, íntegro, como também com grande interesse em solução de melhoria das relações interpessoais, profissionais e jurídicas, onde o direito pudesse ser um facilitador. Julgo que não haveria tempo suficiente para discorrer sobre a sua história, sobre a evolução dos seus pensamentos e trabalhos desenvolvidos, como aqui foi dito, com os consequentes benefícios ao nosso direito. Entretanto, neste painel, sintetizarei as principais contribuições com as quais este ilustre colega, e como dizer amigo, como gostava de a todos chamar, nos brindou. Silvio Capanema formou-se em Direito pela Faculdade Nacional de Direito, em 1960, exerceu com maestria a advocacia por 33 anos, na área do direito imobiliário. Foi coautor, juntamente com o saudoso Pedro Cantizano e Geraldo Beire, do projeto de lei da atual Lei do Inquilinato, Lei número 8.245, de 1991. Os benefícios discorreremos mais adiante no nosso painel. Em 1989, fundou, juntamente com um grupo de advogados do setor, a Associação Brasileira de Advogados do Mercado Imobiliário, ABAME. A ABAME foi, então, fundada com o objetivo de prover atividades jurídicas de qualidade a fim de auxiliar os seus associados no estudo do direito material e processual, contribuindo para o aprimoramento profissional na área do direito imobiliário, prezando pela ética e eficiência, sendo o Dr. Silvio Capanema o seu patrono. Aqui vale destacar a importância de Silvio Capanema no surgimento da ABAME, como ele, em recente entrevista à revista ABAME, destacou que, naquele tempo, o mercado imobiliário, principalmente o setor das locações, vivia mergulhado num verdadeiro caos. Costumava, em suas inúmeras palestras, salientar que locadores e locatários defrontavam-se com exércitos inimigos, cujos conflitos frequentemente desaguavam em hospitais ou nas delegacias policiais. Vigorava uma legislação extremamente paternalista, que cerceava, e muito, os direitos dos locadores. Não havia, portanto, nenhum incentivo para investir na construção de imóveis para alugar. Isso criou um déficit habitacional brutal. Os aluguéis disparando em razão da lei da oferta e da procura, e finaliza dizendo: o mercado de tanta densidade social e econômica estava inteiramente tumultuado. E foi no Congresso Nacional das Administradoras de Imóveis, CONAI, de 1989, local das mais discutidas matérias jurídicas, inclusive com ideias para questionar uma nova lei do inquilinato, que surgiu a ideia de organizar uma associação de advogados de administradores de imóveis. Silvio Capanema, de volta ao Rio, e cada um dos demais advogados em seus estados continuaram a se comunicar e resolveram, de fato, organizar essa associação. Surgiu a ABAME e Silvio Capanema sempre ressaltava ter a honra e o privilégio de ter sido escolhido o primeiro presidente. Com a ABAME em plena atuação, tendo Silvio Capanema expoente na matéria locatícia, não tardou a ideia de se elaborar um anteprojeto da lei do inquilinato, para criar uma lei mais equilibrada que pudesse tranquilizar o mercado e incentivar a oferta de novas unidades. Junto com também ilustres professores Pedro Cantizano e Geraldo Beto Simões, elaboraram esse anteprojeto de lei que, após discussões, resultou na aprovação da atual lei do inquilinato em 1990, entrando em vigor ano seguinte, 1991. Importante destacar que Silvio Capanema, com o projeto da lei do inquilinato, ressalta a relevância de 4 bandeiras serem desfraudadas. A primeira, trazer ao mercado uma maior autonomia privada, com o objetivo de um maior incentivo à construção de novas unidades, com um mercado equilibrado e não abandonasse o locatário, que, na maioria das vezes,
era a parte mais frágil economicamente, mas também não abandonasse os investidores, procurando trazê-los para o mercado. A segunda bandeira era exatamente transmitir ao mercado um mínimo de estabilidade jurídica, pois para a questão da inflação encontrou seu remédio, como a correção monetária, mas contra a insegurança jurídica não há remédio, dizia ele. A terceira bandeira era de unificar o regime jurídico da locação, pois havia na época 4 leis diferentes regendo a locação e, em suas palavras, criando um verdadeiro cipoal legislativo no qual se enredavam juízes, advogados e as partes. A ideia foi criar uma lei única que englobasse a locação residencial, a locação não residencial, a locação para temporada, o que, por certo, facilitaria muito o trabalho dos juízes e advogados. A quarta e última bandeira é a que Silvio Capanema destacava como a mais importante, pois a lei criou mecanismos que, na época, causaram verdadeira surpresa para os processualistas ortodoxos, como a possibilidade de concessão de liminares em ação de despejo e de concessão de aluguéis provisórios nas ações revisionais e renovatórias. Destacou ainda que, com a nova lei, foram eliminados o efeito suspensivo de todos os recursos interpostos nas ações locatícias. E encerra ressaltando que uma série de medidas acabaram sendo precursoras, porque 4 anos depois da edição da Lei do Inquilinato, em uma grande reforma do Código de Processo Civil, quase todas essas soluções inovadoras da Lei do Inquilinato foram reproduzidas na reforma do CPC e ainda hoje, no atual Código, permanecem. Tal a importância dessas inovações destaca a Lei do Inquilinato, pois foi precursora, foi premonitória, porque ela foi, talvez, quem viabilizou a necessidade de um processo menos burocrático, de um processo mais rápido que promovesse a entrega da prestação jurisdicional no menor tempo possível. Em 1994, como já dito, Silvio Capanema ingressou na magistratura do Estado do Rio de Janeiro, representando o 5º Constitucional da Advocacia. Exerceu no Poder Judiciário as funções de relevância, como, por exemplo, o primeiro vice-presidente, membro efetivo do órgão especial, membro efetivo do Conselho de Magistratura, presidente da 10ª Câmara Civil, dentre outras. Na magistratura, destacou-se com julgados relevantes, servindo referência jurisprudencial. Tamanha sua vontade de expandir os seus conhecimentos a outros jovens advogados, foi professor titular de Direito Civil da Universidade Cândido Mendes desde 1964, como também professor emérito de Direito Civil da Escola de Magistratura do Rio de Janeiro. Professor titular de pós-graduação em Direito Civil da Universidade Estácio de Sá. Autor festejado em diversas obras, nas quais verifica seu objetivo de contribuir para o bom debate, permitir o constante desenvolvimento dos temas, especialmente no âmbito do direito civil, assim como o constante desenvolvimento da locação de imóvel urbano, de que tanto defende a paz social. O livro A Lei do Inquilinato, comentada artigo por artigo, é livro de cabeceira para todos os operadores de direito que militam no ramo do direito imobiliário, como bem disse o ilustre professor André Fontes. Em comentários ao novo Código Civil, com sua habitual maestria, vem preencher uma lacuna surgida com a alteração do Código Civil, centrando-se nas várias espécies de contrato. Em comentários ao novo Código Civil, faz uma análise minuciosa desses temas alterados pelas mudanças de padrões culturais, das posturas éticas e das escalas de valores que norteiam a sociedade brasileira. Com a categoria de sempre, precisão cirúrgica, aborda na obra Contratos suas principais alterações introduzidas pelo novo Código Civil, conforme referenciado acima. Do mesmo modo, e não menos festejada, trata do despejo em obra de mesmo título, como também discorre com muita precisão sobre a Lei do Distrato, Lei 13.786, de 27 de dezembro de 2018. Expoente no magistério e na advocacia, com a sua inteligência privilegiada, traz na obra Código de Defesa do Consumidor uma visão extraordinária, relevância social e econômica no universo dos contratos, com linguagem acessível a todos, abordando seus principais fundamentos,
os direitos básicos e essenciais de todos os consumidores e os mecanismos para a sua proteção. Um trabalho incessante de pesquisa jurídica brinda a todos com a obra Dicionário Enciclopédico de Direito Doutrinário e Legislativo Jurisprudencial, tendo o principal objetivo de contribuir e facilitar a compreensão de palavras, expressões ou vocábulos empregados por todos os que, de uma forma ou de outra, tenham contato com o direito. Daí o encantamento pela sua profissão. Voltou a exercer a advocacia após a aposentadoria como desembargador à frente do escritório Silvio Capanema. Vários são os elogios, as congratulações que ele recebeu ao longo do tempo, e eu pulo, então, para dizer que ainda, na sequência da sua bela entrevista à nossa revista, ele, como professor estudioso do direito imobiliário, destacou novidades no mercado imobiliário, especialmente nesses 2 últimos anos. Como ele diz que ele, durante muito tempo, décadas, nunca viu tantas mudanças assim, com vários institutos que surgiram, como o BitSuite, como Sale Leaseback e outros tantos também com utilização do direito de superfície. Finalizo agradecendo o interesse e a participação de todos e como pode ser visto. Silvio Capanema nos deixou um grande legado, como também sementes de trabalhos jurídicos a serem desenvolvidos e que serão de extrema relevância neste mundo dinâmico e sempre em transformação. Dr. Silvio Capanema será sempre para nós exemplo de determinação e de plena certeza de que quaisquer situações jurídicas complexas são plenamente viáveis de solução, com o saber e a consciência de escutar os envolvidos, com estudos aprofundados e, sobretudo, com sua inegável habilidade de tornar fácil o difícil e intransponível. Nunca haverão palavras que expressem a nossa admiração e o nosso agradecimento à sua obra, à sua pessoa e ao ilustre profissional que foi e sempre será. Se tivéssemos que resumir em uma frase sobre a contribuição de Silvio Capanema ao direito, diríamos: Silvio Capanema, grande jurista, com uma visão futura de um direito presente. Muito obrigado. Doutor Sidney, muito obrigada pela sua belíssima exposição. Nós já estamos chegando ao fim do nosso painel, mas eu queria terminar dizendo o seguinte: como disse o apóstolo João, o bom pastor expõe a sua vida pelas suas ovelhas. Nós todos somos milhares de ovelhas criadas pelo nosso bom pastor, o nosso mestre inesquecível Silvio Capanema de Souza. Parabéns à OAB Federal, parabéns ao presidente Felipe Santa Cruz pela justíssima homenagem a um dos maiores juristas que nós já tivemos no Brasil. Muito obrigada a todos, foi uma honra e uma emoção muito grande participar dessa justa e importante homenagem. Muito obrigada.